Hoje fazendo alguns vídeos aqui da série Desabafos. Eu às vezes me pego pensando sobre algumas coisas, né? E algumas coisas me parecem que são interessantes, alguns pequenos insights, algumas pequenas faíscas de ideias que de vez em quando resolvem me atormentar enquanto eu estou tentando dormir. E eu acho que talvez possa é, contribuir com a reflexão de alguém, né? São vídeos bem ensaísticos, né? Sem pretensão alguma de encerrar nenhum assunto, mas apenas lançar algumas ideias, alguns questionamentos, né? Não são São vídeos baseados em reflexões mais soltas minhas, nada com referência bibliográfica, etc. Inclusive são alguns assuntos que às vezes eu até anoto em algum caderno, alguma coisa para ver se para buscar futuramente se há estudo sobre isso, né? Bom, uma coisa que eu tenho observado eu estava vendo um documentário sobre aquele filósofo sul-coreano, o Byung-Chul Han, me perdoem se eu estiver pronunciando errado, né, um documentário sobre o livro dele, Sociedade do Cansaço, que é o livro mais conhecido. É, eu ainda estou lendo as obras dele, estou gostando bastante, mas enfim. É, e ele fala muito da questão das redes sociais, né? Mas o que eu vou falar das redes sociais hoje não tem nada a ver com a reflexão dele, mas por algum acaso, como a gente às vezes faz ligações que, né, só a nossa cabeça sabe o porquê, né, estou fazendo. E basicamente é o seguinte, vocês já devem ter percebido que as redes sociais em geral, né, elas têm uma espécie de algoritmo que costuma sugerir e selecionar coisas para você, para o seu perfil, a partir do que você costuma acessar, pesquisar, curtir, né, visualizar. E isso é uma coisa, de certa forma, boa, né? E até do ponto de vista comercial é interessante, né? Para você definir públicos, etc., né? Para as empresas que vendem, né? Pela internet. Mas também pode haver um perigo nisso, né? A gente observa, eu não conheço o contexto fora do Brasil, mas no meio virtual brasileiro, né, das redes sociais, a gente percebe que a polarização política, né, vou falar uma obviedade aqui, está cada vez maior, né, e as pessoas começam a se cancelar e a excluírem umas às outras por conta de divergências políticas, né. Veja bem que eu nem estou falando aqui de grosseria política, tá? Isso até é um motivo relativamente aceitável, né, mas estou falando de postar coisas diferentes, de pontos de vista diferentes, etc, né. É, e isso é uma nova forma que está se criando, artificial, de dinâmica de convívio das pessoas. Porque a tendência é que você cada vez mais. Deixa eu fechar aqui meu WhatsApp aqui. Desculpa. A tendência é que você cada vez mais esteja acostumado a ouvir só aquilo que te agrada, só aquilo que você tende a concordar, né? E até quando houve na pandemia toda essa discussão sobre métodos científicos, falava muito sobre o viés de confirmação que nós temos, né? Então a tendência que nós temos de dar mais crédito a uma determinada tese, a um determinado argumento, não tanto pela sua verossimilhança, pela sua factuabilidade, mas porque ele nos parece mais agradável, parece mais de acordo com aquilo que a gente pensa, né? Então, e quando você começa a ler só aquilo que você gosta, só aquilo que você concorda, lendo sempre os mesmos autores, ouvindo sempre as mesmas opiniões, a tendência é que você fique cada vez mais assim. Só que o mundo real não funciona dessa forma, né? Você que é estudante, que frequenta uma escola, um colégio, uma faculdade, você sabe que você vai encontrar
pessoas dos mais diferentes tipos de opiniões, de backgrounds, né? Ainda mais em grandes centros urbanos, né? Backgrounds culturais, sociais diferentes, né? Isso não significa que você tenha que aprender a gostar de tudo, né? Mas aprender a conviver com opiniões diferentes sem dar um chilique, sem ficar magoado, sem, né? E compreendendo que isso faz parte. E até para saber debater os temas com um ambiente de respeito e relativa civilidade. Então, o recado que eu tenho que dar para vocês aqui é: se acostumem, e vocês têm que fazer isso de uma forma também artificial, né? Mas se acostumem a não ficar excluindo pessoas do seu convívio, ou que você achou interessante algum post, alguma coisa, ou deixar de adicionar uma pessoa só porque ela tem uma posição diferente da sua, né? Porque dessa forma você, no mundo virtual também, aprendendo a conviver e adicionar pessoas de diferentes tendências, você vai ter a facilidade de romper, de certa forma, esse algoritmo, né? De te sugerir só aquilo que é da tua opinião, porque aí você vai estar enganando o algoritmo, de certa forma, né? Fazendo te sugerir coisas que não necessariamente concordam com você, mas que você costuma ler, curtir, compartilhar, etc, né? Eu acho isso extremamente importante, tá? A gente está vivendo num mundo que cada vez mais as pessoas só conseguem ver a realidade com os óculos das suas ideologias, né? Com as lentes das suas ideologias. Isso também dá um tema para um vídeo interessante, né? A diferença entre ideologia e visão de mundo e etc. De um comportamento ideológico, né? E é interessante que a gente aprenda, não que não tenhamos convicções, né? Mas que saibamos colocar as nossas convicções em teste. Que não aceitemos argumentos que sejam muito fáceis. Quando um argumento nos parece muito fácil, é interessante pensar: peraí, será que esse argumento é bom mesmo? Vamos olhar uma proposição em contrário. Nesse sentido, existem inclusive alguns autores, alguns estudiosos, que eu nem concordo com muita coisa que eles dizem, mas eu acho interessante algumas provocações que eles fazem, né? Se a gente pensar um dos grandes filósofos da antiguidade, o Sócrates, ele fazia justamente isso, né? Provocava as pessoas e fazia elas reverem aquelas suas certezas, né? Novamente, eu não estou dizendo que você não tem que ter convicção, né? Eu estou dizendo que você tem que tomar cuidado para não confundir convicção com credulidade, com uma certeza cega, né? E isso o algoritmo vai te ajudar, essa forma de romper o algoritmo, né? Então, só para finalizar com um exemplo, o vídeo já está até ficando longo, porque eu enrolei um pouco no começo. Eu lembro que uma vez nos círculos da direita estava tendo o pessoal rasgando as vestes, porque um estudante foi obrigado a fazer um trabalho sobre Karl Marx, né? E ele não concordava com Karl Marx, isso era doutrinação. Bom, pelo menos para quem é da área de humanas, o Marx faz parte de qualquer currículo, né? Assim como Hegel, assim como Durkheim, né? Que são pessoas de tendências diferentes, porque até para você discordar de algo, você tem que ter argumento, né? Você tem que conhecer
uma posição para você poder refutar. Né? Então a gente não pode ficar nessa mentalidade de bolha. Também não significa que você precisa sair lendo tudo que é porcaria que você vê por aí. Ah, não. Tenha critério também, né? Mas basicamente é isso. Né? Mantenha-se aberto ao diferente, tá? Porque na vida real você vai continuar encontrando aquelas pessoas que você deixou de seguir ou bloqueou porque você não gostou de alguma coisa que ela postou, né? Então, fora os casos, né, como eu falei, de grosseria, de posições agressivas, etc., que é justificável, porque seria o equivalente a uma falta de educação no mundo real, né? Mantenha-se aberto às posições diferentes, tá bom? Um abraço, que Deus abençoe a todos.